aonde que está o acréscimo para a gente? É que essa mulher, depois que você entende a história completa e não de maneira limitada, essa mulher é uma peça que Deus usou para acrescentar detalhes sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. A besta do mar, como que eu falo isso em poucas palavras? A besta do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu não vou parar aqui nesse vídeo para contar a história das cabeças e dos chifres, porque o tempo vai embora. E eu já fiz isso em vários vídeos, né? Quando eu falava da ONU, da 7ª cabeça da besta, da OTAN, do sistema todo. Então, sabendo já de tudo isso, a besta do mar, ela fala de um sistema que existe aqui. É um sistema tecnológico. Mas o Senhor não falou tudo o que tinha para falar sobre o sistema através da besta do mar. Ele já falou de impérios, que tem 7 cabeças, de 10 chifres que vão se levantar no fim. E a besta do mar também tem uma marca da besta, que nós sabemos que faz parte com o mundo tecnológico. Nós sabemos disso porque essa marca está conectada a uma imagem. E a imagem é feita pelos homens. Os homens que fazem a imagem da besta. E o artifício que o homem tem hoje para fazer a marca da besta, a imagem da besta, é a tecnologia. Então a imagem e a marca estão conectadas porque fazem parte do sistema. Aí que você entende de maneira mais clara que a marca da besta tem a ver com o sistema tecnológico. Mas não só isso, ela tem a ver com o sistema político, geopolítico e religioso. Então a marca da besta tem a ver com esses 3 pontos. Um sistema, primeiramente, religioso, depois político, geopolítico, porque envolve nações, e a tecnologia, onde liga tudo, faz a ligação de tudo. Essa é a marca da besta. E tem vários pontos na Bíblia para provar essas 3 coisas. O canal já está repleto de estudos sobre isso. Então tem ali uma linha do tempo sendo contada através da besta do mar. São 7 cabeças, não é? 5 passaram, uma existia no tempo de João, a outra, que é a 7ª, ainda não veio, quando viesse deveria durar pouco tempo. Então é uma linha do tempo da história sendo contada através da besta do mar. Aí vem a besta da terra, em seguida. A besta da terra já é um falso profeta, ela tem características diferentes e ela não tem 7 cabeças, ela tem uma só. E ela não tem 10 chifres, ela tem 2. E a característica dos 2 chifres é que eles parecem de cordeiro, mas como chifres eles estão na besta, né? A besta tem chifres que parecem cordeiro, mas ela fala como dragão. Então os chifres são reinos, são povos que falam de Jesus. Mas lá no Apocalipse 19, a profecia nos revela que ela é o falso profeta. Entendeu? Então, o Senhor falou coisas sobre o sistema, através da besta do mar, o sistema do mundo, o sistema dos ímpios, e sobre o sistema religioso com a besta da terra. Aí, através da imagem e da marca, você tem o sistema tecnológico. O Senhor ainda tinha coisas para acrescentar sobre a besta do mar e a besta da terra. Então, ele colocou uma mulher simbólica em cima da besta do mar. Lá no Apocalipse 17, a besta do mar também ali, ela é apresentada com a característica mais parecida com o dragão do Apocalipse 12, não com a besta do Apocalipse 13, mas é o mesmo formato. A característica muda porque é como se o Senhor estivesse sincronizando o dragão com a besta do mar. Pode ver que o dragão é Satanás, é o diabo, e literalmente ele não é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Literalmente ele é um anjo caído. Mas é um anjo caído que praticamente criou um sistema, manipulou um sistema para ele operar. Então é como se ele e o mundo formassem corpo e cabeça. Por isso que o dragão foi apresentado nessa forma, e no Apocalipse 13 a besta do mar é apresentada no mesmo formato do dragão, só que a besta do mar ela já não é vermelha. Ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. No Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela não está semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, ela está vermelha. Mas tudo isso se conecta a um ponto. É Satanás com seu reino, com seus anjos, principados e potestades, seduzindo o mundo inteiro, como está no Apocalipse 12, e manipulando o mundo para ele operar e fazer ali a sua matança final, nos 42 meses finais.
Então o Senhor, através da Grande Babilônia, ele está acrescentando detalhes sobre a besta do mar e a besta da terra. Por isso que quando você olha para a mulher, por um lado, você enxerga ali um falso profeta. Você enxerga ali a Igreja Católica, enxerga partes do judaísmo, enxerga partes do islamismo, porque ela tem característica de falso profeta. Tanto é que no próprio livro do Apocalipse, ela está conectada com a Jezabel das 7 igrejas, uma falsa profetisa que engana o povo de Deus. Assim como a besta da terra, que é o falso profeta, está conectado com Balaão, que um dia foi do Senhor, teve visões do milênio, profetizou coisas espetaculares, mas se corrompeu por causa do dinheiro. Então você tem ali nas 7 igrejas Balaão e Jezabel, e futuramente eles voltam a aparecer numa figura amplificada, com mais revelações, sendo o falso profeta e a Grande Babilônia. Entendeu? Então a Grande Babilônia, por um lado você vê esses falsos profetas, mas por outro lado você está vendo Deus contando a história de um sistema, da própria Revolução Industrial em suas fases. Pode ler o Apocalipse 18 e você vai encontrar isso. E as próprias referências que o Senhor dá e a prova final, que é no derramar da 7ª taça, aonde o Senhor, enquanto rui o mundo, enquanto caía todo o sistema, na mente do Senhor disse João que ele se lembrava e via a Grande Babilônia. Entendeu? Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Voltando aqui, queridos. Então, a gente acabou de ver aí uma parte do estudo do irmão Luiz, lá do canal Reino Eterno. Eu vou deixar o link do vídeo completo desse estudo, que é tremendo, né? Muito bem explicado, né? Embora o assunto é bem complexo, é difícil de entender, mas, né, com um pouquinho de esforço você consegue entender, sim. Eu não vou dizer tudo, porque eu também não entendi tudo ainda tem coisas que existe questionamento na minha mente. Mas eu quero dar uma recapitulada e vou acrescentar algumas coisas dentro do que ele já explicou com relação à prostituta de Apocalipse 17, que ela está no 18 e no 19 também, né? Vou dar uma recapitulada então. Apocalipse 10, versículo de número 11. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então aqui a gente está no contexto do capítulo 10, né, onde desce um anjo. Tem que trabalhar até essa ideia do anjo estar descendo. Por que o anjo está descendo e não subindo? Né? Se está no período da ascensão de Cristo, por que o anjo está descendo? Então já é um link, né, uma seta dizendo que está apontando para a última semana, né? Está descendo o anjo. Aí o anjo tem as características do anjo, ele vai colocar um pé na terra, o outro no mar, vai falar algumas coisas, tem os dias da voz do 7º anjo, vai trabalhar a ideia dos 7 trovões, e várias coisas vai acontecer aí, né? Aí depois ele vai ver o livrinho na mão do anjo, vai pedir para comer o livro, e quando ele come o livro, é doce na boca, mas no estômago é amargo, né? Então tem muitas mensagens aí no capítulo 10, né? Mas é como se estivesse recapitulando a história, né? E aí o texto aqui vai dizer que ele me disse, vamos frisar aqui a palavra, só para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui, ó. Esse texto aqui, ó, não está correto nessa tradução que eu estou lendo. Ele me disse, importa que profetizes outra vez. Até porque não tem muita... não é importância a palavra correta aqui, né? Não tem muito sentido o anjo está falando para João profetizar outra vez, né? O próprio Jesus. Até porque João está no fim de carreira ministerial, né? A única coisa que dá para ele fazer é escrever, e a escritura dele, o que ele escrever, se tornar uma profecia para povos, línguas e nações, como está o livro todo do Apocalipse, né? Aí beleza. Só que é uma mensagem, João, ele está representando a igreja, né? Como se fosse uma mensagem para a igreja. Você quer ver? A gente vai ler aqui mais em outras 2 traduções. Aqui é a Bíblia que eu mais uso, por exemplo, né? Essa Bíblia, por exemplo, olha lá, ó. Então me disseram, tá vendo? Ó? Olha aqui a palavra aqui, ó. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Então essa tradução para mim ela tá mais correta, porque tá apontando para um público. É como se um grupo de pessoas já tivessem o entendimento acerca do assunto que ele está falando, e esse grupo, né,
quando o livro é lido por João, quando ele come o livro traz o entendimento para ele, ele vai se identificar com o pessoal que já sabia ou que já tinha falado a respeito disso. Então me disseram. É como se estivesse lendo os profetas, tomado conhecimento do que os profetas estão falando, e aí você chegar à seguinte conclusão: é impossível entender tudo isso e não falar nada, ficar quieto. É impossível entender a palavra de Deus e não profetizar, como o profeta Amós fala. Se Deus falou, quem é que não vai profetizar? Então, eu vejo que o sentido do texto está dizendo muito mais para mim e para você. É necessário que nós profetizemos outra vez, né? Deixa eu ver se tem mais uma Bíblia aqui para a gente olhar. Não, acho que é 4 que eu marquei, né? Deixa eu ver, tem essa aqui, acho que a gente não viu essa aqui. Não, a gente não viu essa. Essa aqui também está falando, ó, a mesma coisa. Vou mudar a cor aqui porque está muito branquinho. Então me disseram, tá vendo? Então me disseram, importa que profetize outra vez. Por que é importante? Por que é importante entender essa partezinha aqui? Embora o contexto todo do capítulo é grande, é gigantesco, né? Porque quando entra no capítulo 11, o que vai dizer? Vai falar das 2 testemunhas. Para quem já entende um pouco do assunto e sabe que é a própria igreja que vai profetizar, é como se tivesse dado uma sequência do capítulo 10 para o 11. Então, já que eu entendi o que significa isso, então eu vou profetizar por 1260 dias. A igreja então está profetizando aqui. E quando a igreja começa a profetizar, o que vai acontecer? Deixa eu pegar o texto-chave aqui para essa explicação, né? Tá aqui, ó, no verso 7. Tá no verso 7 que a gente vai ler, ó. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Mas vamos pegar aqui o contexto só da besta que sai do abismo, né? Então, essa palavra abismo, deixa eu trocar a cor aqui. Essa palavra aqui, abismo, né? Então ela tem significado para profundidade de mar, mas ela também tem um significado de altura, profundidade para cima, sabe? Não sei se é essa palavra que eu posso usar. Porque você lendo a Bíblia num contexto geral, então mar, você pode atravessar o mar, é uma coisa. Mas, agora, descer na profundidade, descer no abismo, até recentemente a gente teve aí um caso aí do submarino lá que danificou lá no fundo do mar, né? Foi lá onde não podia ir, né? Deus colocou o limite para o homem, né? E eles estão tentando Deus com isso, através da ciência. Então, na profundidade é a mesma coisa, é abismo, mar, mas também é o centro das nações, porque mar também, abismo também aponta para nações. Tá ok? Lá em Deuteronômio 30, por exemplo, se não me falha a memória, Moisés escreveu, né? Este mandamento que eu estou entregando para vocês não está longe demais, não está lá do outro lado do mar, ou melhor, como é que fala? Quem é que vai lá do outro lado do mar, do abismo, buscar os mandamentos para vocês cumprir? E o mandamento também não está lá nos altos céus, né? A fim de que nós tenhamos que ir até lá para poder cumprir os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos estão na tua boca, no teu coração, perto da tua boca, para cumprir, né? Mas isso é quando vocês entenderem que é o coração, né? O segredo está no coração. Buscar Deus de todo o coração. E vocês vão encontrar. Então não está além do mar, muito menos lá em cima. E Paulo usa isso em Efésios 4, né? Quem é que vai ir lá nos altos céus para trazer Cristo? Para cumprir os mandamentos? E quem é que vai trazer Cristo do abismo, do mar? Para ressuscitar, no caso, né? Para dar dons aos homens. Mas o contexto é o quê? Abismo está falando de mar, de nações.
Então a besta vai sair. Então é preciso entender isso. Então a besta sai do abismo, sai do mar. Não de água, mas das nações. Ok? Então vamos aqui, vamos continuar. Então a besta que surge do abismo peleja contra as duas testemunhas. Ou seja, as duas testemunhas foram levantadas e profetizaram. Agora a besta vai surgir. E quando a besta surge, qual é o próximo capítulo que vai vir? É o capítulo 12, né? Vamos entrar no 12. Então, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho. Vamos frisar. Grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Né? Então, ou seja, vamos pegar essa partezinha aqui. Assim como a Apocalipse 12 apresenta a mulher com a coroa de 12 estrelas, representando as 12 tribos, vestida do sol, é como se ela tivesse recebido a transformação corpórea já, pés em cima da lua, porque ela cumpriu todos os requisitos da lei, sabe? Deixou a lei debaixo dos seus pés, vamos dizer assim, cumpriu a lei, ela conseguiu fazer a vontade de Deus. Então a mulher de Apocalipse 12, que está gritando por tormentos para dar à luz, ela está completa, não tem mais nada a ser feito nela. Então toda a mensagem codificada como que ela estivesse bloqueada, com senha, sabe? Toda a simbologia, tudo que foi falado a respeito da igreja no contexto da Bíblia, nesse capítulo 12, verso 1 e 2, está mostrando o resultado final da igreja, essa mulher. Da mesma forma, a prostituta, ou melhor, da mesma forma o povo ímpio, tudo que o Apocalipse 12 está mostrando, a soma da besta da terra com a besta do mar, né? A besta do mar que tem 10 chifres, 7 cabeças, tudo mais. Então, você somando os dois juntos, é que houve um casamento, assim como as 12 tribos foram unidas num só corpo. Então, as 12 peças do quebra-cabeça do outro lado, do lado ímpio, foram juntadas, as 10 nações com a besta da terra que tem 2 chifres, apontando aí para o número 12 também. Ou seja, tá completo aqui a besta também. E a meretriz está embutida dentro desse contexto, no capítulo 12. Porque é a prostituta que vai dar ordem para matar os santos. Não é assim que Jezabel fez com Elias? Mandou caçar o povo de Deus na época, mandou matar os profetas, ao fio da espada, etc. É a mesma coisa, a prostituta já está aqui, nesse dragão. Você está vendo um grande dragão vermelho, sabe? Com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, porque o povo já foi coroado, a 7ª cabeça já está formada, está tudo prontinho ali. A prostituta está dentro desse contexto. Houve um casamento, entende? Da mesma forma que a igreja já foi formada e está fugindo, a besta está completa aqui também. Lá no capítulo 13, vai falar do estabelecimento da marca, para adoração, vai ser feita a imagem e tudo mais. Só que no capítulo 12 está mais na frente do 13. O 13 está só voltando atrás para mostrar, para explicar o contexto do 11 e do 10, o que estava acontecendo. No 10 e no 11 estava sendo montada esse dragão aqui, entende? As peças estão sendo formadas. E as 2 testemunhas que a igreja profetizou. E por ela ter profetizado, e o que ela profetizou trouxe perseguição para ela. Então ela tem que fugir do dragão, que agora ele se revelou, né? O iníquo apareceu. Percebe? Então o capítulo 13 vai nos linkar com o 17. Então o 17 vai falar de uma prostituta, de uma mulher. Ou seja, vai acrescentar mais detalhes, porque é a conclusão final, como o irmão Luiz falou lá no vídeo dele. É a conclusão final, né, dessa besta, que somou besta da terra, besta do mar, mais a prostituta, né, que é uma peça importantíssima, né, nesse jogo, assim como a igreja. É uma peça importante, né, na soma das 12 tribos, na restauração das 12 tribos, né, as 2 casas sendo unidas num só corpo, e a igreja faz parte disso, da mesma forma. Então, quando você olha para Apocalipse 17, você está vendo a prostituta, a mulher que está sentada. Vamos para lá, né? Vamos abrir lá. A gente vai lá em Apocalipse 17, ó.
Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Tá vendo? Muitas águas. Muitos rios, tem texto que vai falar, né? Na verdade, ela está onde? Assentada sobre a besta do mar. E a besta do mar não funciona sozinha sem a besta da terra, que tem 2 chifres. Ou seja, a besta do mar tem 10 tribos, né? Aponta para 10 tribos. A besta da terra é uma simbologia com 2 tribos. Não que só as 2 tribos têm um poder espiritual e que as 10 tribos ímpias têm um poder bélico, ainda que na soma do resultado é isso que vai, a ideia que você vai ter de primeira mão é isso. Os 10 reinos que estão na cabeça da besta é um poder bélico, porque mexeu na configuração das nações, e o poderio bélico está na mão desses 10 reis, né, que no caso seria a ONU. Só que o poder bélico dentro dessas 10 tribos, né, não pode trabalhar sem um poder espiritual junto. Então é necessário um poder espiritual para fazer sinais e prodígios, sabe? Inclusive para profetizar, né? Porque é falso profeta, besta da terra. Só que dentro das 10 tribos, que é esses 10 reinos, né? Que é a besta do mar, ali também tem, a meretriz também está lá. Porque a igreja também está nesse local. A igreja não vem não foi falado lá no capítulo 10, verso 11? É necessário que profetize outra vez a respeito de povos, nações e línguas. Por que povos? Porque são várias raças. Por que nações? Porque são várias nações. Por que línguas? Porque são línguas diferentes uma das outras. É necessário profetizar. De um jeito ou de outro, a igreja está no meio disso tudo. Então uma coisa não deixa desamarrar da outra. Você não consegue desmembrar a informação que está contida, né, na revelação da palavra. Então você tem que pegar o pacote completo. Assim como a igreja saiu das nações, essa besta também está no meio das nações. E ela surge do meio das nações. E a prostituta está amarrando tudo. É ela que dá a ordem. É ela que profetiza. É ela que fala. Percebe? Então quando a besta vai falar, por exemplo, a dar ordem de matar os santos, quem é que está falando? É a prostituta, é a meretriz. É a grande meretriz. Entende? Então a prostituta não é um personagem distinto da besta. Não é um terceiro personagem. Ó, você tem a besta da terra, você tem a besta do mar e mais a prostituta. A Bíblia reparte em 3, mas para acrescentar detalhes de um único evento, de um único animal, de um único besta, né? Uma única besta. Percebe? Então eu queria deixar esse acréscimo, né? Então, a mulher que está sentada sobre muitas águas, né, é a prostituta, é o falso profeta. Então, ela toca tanto na besta da terra quanto na besta do mar. Ela domina os dois. Na verdade, a soma dos dois, né, revela quem ela é, entendeu? Quando você entende besta do mar e entende besta da terra, junta as duas, você entende o que é prostituta. Ou seja, a prostituta é revelada, entende? A nudez dela aparece. E finalizando, então prostituta é uma falsa profeta. Tanto é que o contexto lá de Elias, né, tinha o povo de Israel, tipificado na igreja, olhando para hoje, né, transferindo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você tem o profeta Elias, né, que é uma tipificação do Senhor Jesus, entendeu? Elias vai lá e restaura as 12 tribos, né, colocando as 12 pedras lá, uma pedra para cada tribo, manda colocar água, faz todo o ritual lá do sacrifício que era necessário, né, que Deus exigia, clama, né, ele restaura o altar, para depois clamar fogo, entende? Então o altar precisa ser restaurado primeiro. Então o povo está representando a igreja, o povo de Israel, que cocheia em 2 pensamentos, né, divididos. Elias é a figura de Jesus, Jezabel é a figura da serpente, né? Que no caso é a besta. E Acabe é uma outra espécie de besta, né? Besta do mar e besta da terra. É claro que lá no contexto eles estavam encabeçando o povo de Israel, liderando, né? Ensinando. Da mesma forma, Acabe e Jezabel se casou, formaram um. E quem dominava? Quem que dava as ordens? A Jezabel. Porque Acabe não conseguia, né, falar como deveria.
Assim como hoje. A igreja do sistema mundial, o sistema religioso, quem dita as regras é a própria Jezabel que está lá, como está em Apocalipse. Lá na ascensão de Cristo, Jesus já revelou para João, ó João, escreve porque isso é importante. Jezabel está no púlpito, Jezabel está ensinando, Jezabel está profetizando e Jezabel ainda está seduzindo os servos. O dragão não é o sedutor de todo mundo? Então Jezabel é que seduz. Então o jogo de sedução tem a ver com falando de um homem para uma mulher, com sensualidade, né? Mas não é só uma mulher bonita ou um homem bonito que vai te seduzir. Você passa numa vitrine de roupa, de loja, de sapatos, sei lá de qual o produto que você gosta, você é seduzido por aquilo, você fica vidrado naquilo. Ou em frente de um restaurante, de uma lanchonete, não sei. Então tem muitas coisas no mundo que vai te seduzir. Então é essa a ideia que a gente tem que levar para o contexto do sistema religioso. A sedução é enorme, por conta do trabalho dinâmico que é feito, e tantas coisas que eu poderia falar aqui, né? Mas quando você compreende quem é realmente que está no comando, quem é que está ditando as rédeas, né? Aí você percebe, você fala, opa, perna para que te quero, né? Barriga cheia, pé na areia, tô saindo daqui. Vou sumir desse lugar, porque esse lugar não é para mim. Entendeu? Sai dela, sai do meio desse povo. Então, essa prostituta, né, linkada aí com o falso profeta, ou entendendo que é o próprio falso profeta, mas tendo parte da besta da terra, do mar, né, que são povos, línguas, nações e reinos, olhando para um contexto literal, você tem ali já, né, um império formado, né, um mundo inteiro já escravizando os povos, sabe, ditando as rédeas, né? Só que num contexto espiritual é muito mais importante você entender. Porque agora envolve o quê? Salvação, né? Envolve o que você está fazendo, o que você está ensinando, o que você está falando. E com quem que você está sendo cúmplice, né? Sendo participante. Como é o que eu falei no vídeo anterior, né? Eu não posso ser cúmplice e não posso ser participante disso. Eu tenho que sair fora. Já que eu não posso falar ali dentro, né? Eu não tenho voz, né? Ali, o que eu falar ali vai ficar, é como se estivesse falando com a parede, né? Ou eu saio ou eles me botam para fora. Essa não tem outra situação ali, não tem meio termo para ficar ali esperando dar minha vez. A hora que der minha vez eu vou falar, na hora que der certo eu vou falar, vou falando aqui, um pouquinho ali, chaveco um irmãozinho aqui, outra irmãzinha ali, ainda que a gente consiga convencer uns 2 ou 3 lá dentro. Esses 2 ou 3 vai ficar na mesma situação que a gente, não vai poder fazer nada. E se tiver com a mente cauterizada, né, no sistema, vai ouvir, vai entender a verdade, mas vai continuar lá dentro, vai continuar fazendo lá as obrigações. Eu sei da verdade, eu sei que uma hora as coisas vão acontecer assim, mas eu preciso ficar aqui porque, né, preciso ter aparência de cristão, eu preciso ter aparência de empenho, né, de dedicação, porque infelizmente a maioria pensa assim. Se não tiver enfurnado lá num templo, se não tiver envolvido com alguma atividade que as pessoas à sua volta vejam ele fazendo um trabalho orgânico, parece que ele não está fazendo nada, parece que o trabalho dele está sendo em vão, né? Então é aquele tipo de contexto onde a pessoa não consegue trabalhar como Davi. Davi enfrentava urso, leão, N coisas Davi enfrentava sozinho, não tinha nenhum público ao redor de Davi, né? Então a gente tem que se posicionar dentro do nosso contexto de vida e não se preocupar com o que os outros estão pensando ou falando a nosso respeito, se a gente está indo num templo ou não, se estamos congregando ou não. O que mais importa é a nossa consciência, o nosso coração, estar voltado para a palavra e fazer realmente o que está escrito. Então, infelizmente, eu volto a repetir, né? Muitas pessoas têm que estar fazendo alguma coisa no sistema, ao vivo, talvez por causa de aplauso, de posição, de cargo, eu não sei. Se não estiver fazendo alguma coisa assim para ela não está no culto, ela não está cultuando, né? Não, porque tem que salvar o perdido, tem que alcançar as pessoas, tem que fazer a obra, né? Ainda não entendeu o que é obra, não entendeu o que Deus está fazendo, infelizmente, né? Então, queridos, esse é o acréscimo que eu queria deixar aqui para vocês, né? Eu fiz um recorte lá no vídeo do Luiz, peguei uma partezinha que eu achei muito importante, né? E abri a informação e coloquei algumas observações e acréscimos em cima do tema que já foi falado
E certamente a gente vai continuar gravando mais a respeito desse tema, porque é um tema importante, é um tema complexo e de difícil compreensão, né? Você vê que às vezes na hora de eu falar aqui, de eu me expressar, algumas coisas ainda fica faltando, né? Algumas coisas não fecham certinho. Né? Quando você quer somar besta da terra, besta do mar, prostituta, meretriz e, sabe, grande tribulação, metade da semana, ir pro deserto, sabe? É um monte de informação. Por isso tem que estar sempre revisando, repetindo às vezes se for necessário, né? Até a gente chegar aí a um entendimento pleno, onde isso fica fixado na nossa mente, detalhadamente, para a gente não ser enganado, né? E não ser cúmplice nem participante disso. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo, permitindo Deus.